Paz do Senhor, eu sou Wellington Salles, é um prazer novamente vir aqui para que possamos juntos fazer considerações, refletir sobre a próxima lição, a lição do próximo domingo, e desta feita, a lição de número 13, o propósito de missões. Nesse sentido, cabe que nós lembremos que, como eu disse na lição anterior, nós estamos fazendo considerações a respeito de lições que tratam especificamente dos estudos de missões com base nas ocorrências dos textos bíblicos. A isto nós costumamos chamar de teologia bíblica de missões, ou seja, aprender missões a partir da Bíblia, aprender sobre missões a partir dos textos bíblicos. Isso, é claro, não desconsidera outras frentes de estudos missionários, os quais, inclusive, nós temos visto no decorrer desse trimestre e nesse caminho, nesse progresso de estudos da teologia bíblica de missões, que é a lição de número 13 também se apresenta como parte. É interessante que nós vamos perceber que esta lição se relaciona com outra matéria de estudo da teologia, que é a eclesiologia, no sentido que ela tenta decifrar, eu diria assim, qual é o propósito da igreja, qual é a missão suprema da igreja, qual é a ação por excelência, a comissão por excelência que repousa sobre a igreja. Nós vemos isto quando nós decidimos estudar a respeito da igreja com base nos relatos bíblicos, e nós costumamos chamar este estudo a respeito da igreja de eclesiologia. A lição de hoje ela se relaciona com isto, repito, porque procura apresentar o propósito missionário da igreja, e como ficará claro no decorrer dos pontos e dos subpontos, o grande propósito da igreja, o sublime propósito, o mais elevado propósito para o qual ela existe, entre outras coisas, é o de proclamar o Evangelho. Além disso, essa lição considera o fato de que, historicamente, a igreja tem sido pressionada a desistir desta missão, a desistir do comprometimento com a proclamação do Evangelho, e esse registro é antigo. Atos dos Apóstolos já nos apresenta uma circunstância desfavorável para a igreja quando ela decide executar a missão de proclamação do Evangelho. Na verdade, inclusive, cabe considerar que o escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas, tem o propósito de apresentar, como eu disse também no vídeo passado, o progresso, o crescimento, a vitória do Evangelho desde Jerusalém até Roma, saindo desse universo circunscrito religioso judaico até chegar à capital do mundo de então, que era Roma. Entre Jerusalém e Roma, Lucas, com muita maestria, apresenta uma série de obstáculos à igreja que executa a obra missionária, aos proclamadores, aos missionários. Mas, apesar disso, a igreja, no seu serviço missionário, vence e consegue conquistar o mundo de então, cumprindo o cronograma de Atos 1 e 8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Apesar dos obstáculos, a igreja conseguiu cumprir bem o seu chamado, executou a missão de proclamar em Jerusalém. Apesar dos obstáculos, executou bem a missão de pregar na Judéia, executou bem a missão de pregar em Samaria. E apesar dos variados obstáculos, dos variados oponentes, ora individuais, ora
coletivos, ora por motivações pessoais, ora por motivações coletivas também, a igreja conseguiu pregar até os confins da terra. Então, a título de introdução, primeiro, nós vamos continuar nessa esteira, nesse caminho de aprendizado de assuntos missionários com base nas ocorrências bíblicas, ou seja, a teologia bíblica de missões de fato. Em segundo lugar, considerar que esta lição ela se aproxima, ela dialoga com os estudos a respeito da igreja, porque tenta examinar, tenta compreender o propósito da igreja e, por fim, esta lição é contextualizada exatamente, entre outras coisas, pela consideração de que a igreja, ao longo do tempo, sempre foi pressionada a abrir mão do seu chamado, abrir mão de executar a missão mais nobre, mais sublime que ela possui, que é a de proclamar o Evangelho. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto tem como título Alvo da Obra Missionária. E aqui, nesses dois subpontos, nós vamos voltar, fazer, por assim dizer, uma revisão daquilo que nós vimos ainda nas primeiras lições desse trimestre, que é exatamente a respeito do alcance do plano de Deus, o alcance da missão, o alcance da proclamação do Evangelho, que é para todo o mundo, universal, global. E aí eu retorno para as considerações a respeito do livro de Atos, até porque nós fizemos menção repetida dele na lição passada, e considero que um dos propósitos de Lucas era o de apresentar o Evangelho exatamente com essa característica universal. Tirar o Evangelho das amarras religiosas judaicas e da consciência de que o Evangelho e a salvação eram propriedades exclusivas do povo judeu e, por assim dizer, Lucas em Atos separa, divide o livro em dois, em que a primeira parte tem-se o protagonismo de Pedro, pregador dos judeus, e, em grande medida, na segunda parte, um protagonismo considerável de Paulo, o pregador dos gentios, e a igreja em Antioquia é importante porque ela vira a chave do foco narrativo a partir de então, a partir dessa igreja que não é judaica, é gentílica. A obra missionária acaba por, no livro de Atos, ser, eu diria assim, revertida dessa universalidade, revertida dessa globalidade, revertida desse aspecto que é a vontade de Deus, de alcançar a todos, a todas as nações. E esse primeiro ponto vai fazer, como eu disse inicialmente, estas considerações. O primeiro subponto tem o título seguinte: o fundamento da realidade salvífica. Aqui nesse primeiro subponto, nós vamos perceber uma relação interessante entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como eles dialogam, como eles conversam, como eles se relacionam, eu diria assim, com a expressão dessa vontade de Deus de alcançar a humanidade. No Antigo Testamento, como inclusive nós já vimos nesse trimestre, nas lições desse trimestre, especificamente em Gênesis 12, Deus manifesta esse desejo de abençoar, de salvar as nações, por ocasião do chamado de Abraão. Tipo, serão benditas todas as nações da terra. E no Novo Testamento isso fica claro, logicamente, na grande comissão, Mateus capítulo 28, e é, por assim dizer, cumprido, e se percebe esse cumprimento dessa vontade de Deus de abençoar as nações em Apocalipse 5, em que João vê gente de todas as tribos, línguas e nações que foram compradas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, o desejo de abençoar as nações, que se manifesta no Antigo Testamento, passa pelos evangelhos, especialmente em Mateus 28, é apresentada de maneira muito interessante, muito inteligente,
por Lucas em Atos dos Apóstolos, passa pela consideração, eu diria assim, teológica das epístolas, especialmente as epístolas de Paulo, e fecha da melhor maneira possível nesse ambiente profético de Apocalipse, em que João percebe estas pessoas, não apenas judeus ou judias, mas pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Portanto, é interessante nós fazermos a consideração desse, eu diria, diálogo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, especificamente entre Gênesis 12, passando por Mateus 28 e fechando também, por assim dizer, em Apocalipse capítulo 5. E aí eu faço menção do que diz o nosso querido comentarista, pastor Wagner Gabi. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica, essa realidade de alcance de todos. Para todo ser humano é o alvo sublime da nossa missão. Nós não podemos cair na tentação da consciência judaica, de que a salvação é para algumas pessoas, de que a salvação é propriedade exclusiva de um grupo, de uma denominação, de uma cultura que nós julgamos ser melhor, tendo em vista, como eu já disse aqui em alguma oportunidade, essa nossa tentação etnocêntrica de imaginar que a nossa cultura é melhor, que a nossa organização social é melhor, que a dinâmica de relacionamento da nossa cultura é a melhor, imaginar que o evangelho é melhor nesse ambiente. Pelo contrário, a igreja, no caminho da execução da sua nobre missão, precisa ter essa consciência de que é necessário anunciar a realidade de salvação para todo o mundo, para todo o ser humano. Depois disso, nós vamos ao segundo ponto, que acaba por reafirmar, reiterar o que nós já começamos a considerar no primeiro subponto. Um propósito global. E aqui nós vamos dar ênfase ao que está exposto em Mateus 28, versículo 18 até o versículo 20, porque, pelo menos particularmente, sem dúvida nenhuma, é aqui em Mateus 28, é aqui nessa referência bíblica que nós percebemos de maneira assim clara esse desejo de Deus de que a igreja tenha essa consciência de que sua missão é global. Como é que eu percebo isso? É com a consideração no texto da repetição do advérbio todo, que significa plenamente, significa completamente, plenitude. Lendo de maneira mais, eu diria, atenciosa, versículo de número 18, versículo de número 19, versículo de número 20, nós vamos perceber a ideia de plenitude, a ideia de completude, que é transmitida pela repetição do advérbio todo. Se não, vejamos, olha, Mateus capítulo 28 e versículo de número 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Primeira ocorrência do advérbio. Portanto, ide e ensinai a todas, segunda ocorrência do advérbio, nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A ideia de plenitude, muito embora o advérbio todo, toda não aparece aqui, mas está presente na ideia de que a Trindade em sua plenitude faz parte do cumprimento dessa missão. Pai, Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas, mais uma vez o advérbio, as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos, mais uma vez o advérbio, os dias até a consumação dos séculos. Amém. Perceba a repetição do advérbio, perceba inclusive a ideia de plenitude, mesmo quando ele não aparece, e isso transmite de maneira muito clara aos leitores exatamente esse propósito global, esse propósito pleno, esse propósito completo da execução da obra missionária
pela igreja. Isso, como diz o nosso querido comentarista, reitera o princípio universal da nossa missão. Nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todos os povos. Vamos ao nosso segundo ponto. O segundo ponto tem como tema pregar o evangelho, a responsabilidade de todo o cristão. Nenhum cristão pode se eximir, pode considerar-se desobrigado, considerar-se fora da grande comissão. A responsabilidade de anunciar o evangelho é de todo cristão. Verdade que Deus chama de maneira específica algumas pessoas para enviá-las para também lugares específicos, culturas específicas, para cumprir propósitos missionários específicos. Mas, de maneira geral, todo cristão é um missionário, é responsável pessoalmente, individualmente, pela proclamação da palavra de Deus. Nesse sentido, é necessário ter esta consciência e também ter a disposição. Eu acredito plenamente que a disposição depende muito da clareza e da existência da consciência. E não tendo de maneira clara a consciência de que todo cristão é um missionário, a disposição naturalmente não é tão evidente, não é tão permanente, não é tão intensa. Compreendendo de maneira equivocada a motivação missionária, entendendo de maneira equivocada que só alguns foram escolhidos para fazerem a obra missionária, certamente a disposição para ela é menor, é menos intensa. E é exatamente sobre isso que o nosso primeiro subponto, do segundo ponto, trata. Qual é a nossa disposição? E faz algumas perguntas que apresentam alguns desafios nesse cenário. Primeiro, o desafio de formar obreiros, o desafio de promover a consciência. Será que os nossos jovens estão sendo atingidos, no melhor sentido da palavra, com a formação da consciência missionária? O desafio de doar a vida para a obra e o desafio da responsabilidade, o desafio de se comprometer e não ser negligente com a obra missionária, não ser um consciente da obra missionária apenas no terceiro domingo de cada mês, no quarto domingo de cada mês, ou quando for o culto de missões, ou quando for o congresso de missões. Isto se existir o congresso de missões na sua igreja, festa missionária, semana missionária, e depois disso essa disposição momentânea sumir. Diante de nós está, portanto, o desafio de formar obreiros, ou seja, de transmitir de maneira, eu diria, melhor possível a consciência missionária. Conduzir os obreiros, conduzir os jovens a assimilarem a consciência de que o missionário não é um mendigo, que o missionário não é um sofredor, que o missionário não é uma pessoa abaixo do nível das outras na igreja, que Deus escolhe o missionário porque ele aprendeu a sofrer, de que ele é uma pessoa que sabe viver com pouco, é um pobre da igreja. Inclusive a obra missionária vai ajudá-lo a sobreviver, a viver melhor, porque ele não conseguiu nenhum emprego e agora a igreja vai sustentá-lo e vai aliar o sustento à obra missionária. Isso naturalmente descaracteriza a nobreza da consciência da obra missionária e faz com que algumas mães, alguns pais, quando os seus jovens decidem-se pela obra missionária, chorem porque lamentam, choram porque entendem que esse caminho não é o caminho tão nobre assim, não é um caminho tão admirado assim, não é o caminho sonhado. É necessário nós mudarmos essa consciência e entender e transmitir, seu grande desafio, essa consciência de que a obra missionária é feita por obreiros nobres. Então está diante de nós esses desafios para que continuemos com a motivação e a disposição de cumprir o chamado, de pregar a palavra. E no sentido de considerar a disposição, nós temos no segundo subponto desse segundo ponto o exemplo
do apóstolo Paulo, da disposição do apóstolo Paulo. E o título do segundo subponto é parte do texto bíblico, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois me é imposta essa obrigação. E aqui nós precisamos considerar essa frase do texto bíblico, logicamente, dentro do contexto em que o apóstolo Paulo a registra, a expressa. E o contexto em que Paulo a registra, a expressa, é quando ele faz a abordagem da motivação que ele próprio tem para pregar o evangelho, que segundo o contexto não era financeira. Ali o apóstolo Paulo está tratando da liberdade e se exemplifica, apresenta-se a si mesmo como um exemplo de alguém que usou a sua liberdade para abrir mão do direito de receber financeiramente da igreja para pregar. Ele encara, portanto, a missão de proclamar o evangelho, de pregar o evangelho, não como uma motivação financeira. Ele não precisa da motivação financeira. Ele encara como uma obrigação. E tendo apresentado essa consciência, o apóstolo Paulo diz assim: ai de mim, se não pregar o evangelho. Isso aponta para o fato de que o apóstolo Paulo não tinha medo de passar necessidades financeiras, por conta de ter aberto mão do direito de ser cuidado financeiramente, especialmente pela igreja em Corinto. Ele, na verdade, teme a manifestação do juízo de Deus sobre a sua vida quando ele, por algum motivo ou tendo em vista alguma possibilidade, deixar de pregar a palavra. O grande medo de Paulo não é passar fome. O grande medo de Paulo é receber o juízo de Deus por decidir não pregar a palavra. E por fim, Paulo fecha, eu diria, a reflexão a respeito da sua motivação pessoal para pregar o evangelho com a seguinte frase: eu prego e faço isso de boa mente, ou seja, com a motivação correta. Se eu fizesse com o intuito de receber dinheiro, eu cumpria apenas uma obrigação, mas eu faço de boa mente. Eu faço de boa mente e esse é o meu chamado. Existe uma dispensação sobre mim e o meu prêmio vem de Deus. Então, meus amados irmãos, nós, considerando esse segundo subponto do segundo ponto, fazemos menção exatamente dessa experiência do apóstolo Paulo em temer, abrir mão do chamado, temer, abrir mão da responsabilidade de pregar, não porque provavelmente padeceria necessidades financeiras, mas porque o Deus que o chamou poderia certamente entrar em juízo contra ele. E contra todas as possibilidades, o apóstolo Paulo continua a pregar e continua a pregar com a motivação correta, o faz de boa mente, e a motivação correta para a pregação de Paulo passa pela consciência de que o verdadeiro prêmio, a verdadeira motivação não são coisas da terra, mas é o prêmio que ele irá receber das mãos do próprio Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus queridos alunos, meus queridos telespectadores do meu canal, essas são as considerações dessa que, inclusive, é uma lição diferenciada, porque é menor que as outras. Ela tem apenas 2 pontos, cada um com 2 subpontos, mas de muita relevância para o nosso entendimento deste assunto dentro do universo de estudos da teologia bíblica de missões, o propósito de missões. Então, Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus alunos e, por meio de você, abençoe a congregação em que você está servindo a Deus. Deus te abençoe.